Boa noite. É com imensa alegria que estamos reunidos aqui nesse oásis de bênçãos, de luz. E rogando aos mensageiros divinos que protejam-nos e ajudem-nos para assim seguirmos a caminhada. Convidando o nosso palestrante, Danilo Carvalho, professor e um grande amigo, um grande companheiro de estrada. Então vamos fechar os olhos. Vamos deixar que a música nos embale. Vamos sentir a nossa presença nesse espaço, aqui e agora. E vamos sentindo toda a energia nos envolvendo da divindade. E é com imensa alegria que vamos ouvir o nosso irmão Danilo e que possamos internalizar cada palavra, colocando no nosso dia a dia, nas ações, nas palavras e também em nossos pensamentos. Vamos buscar dar ao outro o que queremos a nós mesmos, agindo a cada dia com amor e com a verdade. Que a paz do Cristo nos envolva aqui e agora. Boa noite a todos, boa noite a todas. É estranho, quase depois de um ano e alguns meses, a gente retorna os trabalhos da casa. E é diferente retomar, porque muita coisa se passou nesse um ano. Muitas experiências nós tivemos. Várias pessoas fizeram suas passagens, irmãos nossos, e gostaríamos de já registrar a ausência de cada uma delas, né? Que até então, no ano passado, estavam conosco presentes de forma física e hoje já estão integrando outros espaços do nosso tempo. Gostaria inicialmente de agradecer pelo convite, registrar a presença da diretoria, da professora de nossa Josilma, Carneiro de Lima. Gostaria de saudar a cada uma de vocês por esse momento tão especial. Gostaria de saudar e de manifestar todo o nosso sentimento de apreço, de respeito aos familiares que tiveram seus entes queridos, que partiram, nossos mais sinceros sentimentos. Aos familiares que encontram-se com seus membros, com seus pais, mães, parentes enfermos, que encontram-se ainda adoentados de Covid e tantas outras enfermidades que ocupam os nossos corpos físico, mental e espiritual. Então, nesse momento eu gostaria que todos nós pensássemos por todas essas pessoas que passaram por nossa caminhada e que hoje não estão conosco presencialmente, por todos aqueles que estão enfermos, que recebam também nas nossas manifestações de esperança, de saúde, de integridade física, emocional e espiritual. Agradeço a vocês que estão aqui presentes. Salientamos para todos, agradecemos àqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Instagram do Caminheiros da Paz. Espero que estejam nos ouvindo e vendo bem.
Agradeço por cada um e por cada uma que está aqui na noite de hoje. Ressalto, inicialmente, que foi uma experiência interessante a do retorno das atividades e que, como sempre, ainda bem que nem tudo em nossa vida é consenso, também há um dissenso, porque a gente cresce no dissenso, né? Resolveu-se retomar as atividades. E muito esforço foi feito para que esse evento hoje acontecesse de forma presencial. A contribuição da diretoria do Caminheiros, a contribuição de tantos irmãos e irmãs que de forma anônima fizeram com que isso aqui acontecesse. Então, as mãos de cada um, e como diz os Espíritos, ficam sempre um cheiro gostoso na mão de quem oferece flores. Então, que essas bênçãos possam, de alguma forma, alcançar-nos a existência, os lares de vocês, pelo esforço. Sabemos que o momento exige bastante cuidado, bastante atenção, bastante respeito aos protocolos de segurança, e o retorno das atividades no Caminheiros, podem ter certeza que depois de bastante discussão, depois de bastante diálogo, conversa, todos os protocolos de segurança estão sendo tomados no sentido de resguardar a integridade física de cada um, porque senão não teria sentido em falar de amor se não houvesse o respeito à saúde de cada um, de cada uma, o zelo de cada um de nós aqui presentes. Então, é com essas palavras iniciais, manifestando naturalmente o nosso sentimento de alegria, mas também de consternação pelo momento que a gente experimenta, em que a gente retoma o trabalho na esperança de que os bons espíritos, nossos guias, nossos mestres, nosso mestre Jesus e tantos companheiros de jornada possam nos animar, possam nos dar esperança para que estejamos juntos. Enquanto vida houver, enquanto tempo a gente tiver por aqui, né, João? De permanência nesse globo. Mas de toda forma a gente começa a falar hoje com o tema sugerido por nossa querida irmã Ednúzia, né? Está ali o tema para todo mundo. Espíritas, amai-vos em primeiro ensinamento, é o nosso primeiro ensinamento, instruir-vos em o segundo. E esse tema está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, do Cristo Consolador. Então, falar de amor e falar de instrução são duas coisas absolutamente fantásticas, porque elas estão interligadas. E para quem nos acompanha, e para aquele que não é ligado diretamente à filosofia, ao pensamento espírita, eu gostaria só de considerar o momento em que surge a filosofia espírita na França, no século XIX, e as dificuldades que se passavam naquela época para combater o materialismo que existia muito forte. O materialismo é aquela corrente de pensamento que acreditava que a única fonte de existência, a única razão de ser de cada um de nós é para a matéria em si. Não admite a possibilidade de outra, por exemplo, da existência do espírito, da alma. Então a filosofia espírita ela nasce na França nesse movimento, no sentido de trazer uma outra perspectiva para a sociedade francesa e para o mundo naturalmente, com uma forma de pensar diferente, uma forma que entende a existência da matéria, mas também uma existência da espiritualidade, de um campo onde a matéria, da forma como a gente compreende, não está presente. E o movimento espírita nasce nesse contexto, né? Foi encabeçada por Leon Denis, que foi quem idealizou, codificou todo o pensamento espírita da época através de cartas mediúnicas, né? Mas antes de falar especificamente disso, eu queria fazer algumas contextualizações a respeito do cristianismo. É preciso entender que havia um esforço muito grande do povo de Israel no sentido de combater a influência romana da época. E para aqueles que nos assistem, é importante ressaltar que dentro da cultura religiosa romana havia um favorecimento muito grande, existia uma forma de pensar muito grande na religião politeísta. Tanto é que os romanos tinham vários deuses. E aí surge o cristianismo na época, com uma referência de uma religião monoteísta,
e que naturalmente tinha que, além de enfrentar, eu vou chamar de enfrentar, além de contrapor ao politeísmo da época de Roma, que também tinha uma relação de alguma forma com o politeísmo grego, né? Que é aquela religião onde se acredita em vários deuses, a gente tinha o surgimento do cristianismo, uma religião eminentemente monoteísta e que de alguma forma também encontrava um espaço de resistência dentro do povo de Israel, que é o povo judeu, baseado nas leis mosaicas. Então percebam que o cristianismo ele surge lá em Roma, já com esse dever, com esse compromisso, com esse papel, de além de contrapor a força e a fúria romana, porque é preciso considerar que o Império Romano, a República, a monarquia, ela era violenta, ela era esmagadora, tinha uma natureza de escravidão. Então o cristianismo vem com uma proposta absolutamente revolucionária, inovadora. E além disso, de enfrentar também o movimento religioso, eu chamo de enfrentar, mas no sentido de contrapor ou de coexistir, o movimento judaico que existia da própria época. E é preciso considerar também que dentro do próprio cristianismo existiam várias tendências, várias correntes religiosas, vou chamar correntes religiosas, mas várias correntes filosóficas dentro do próprio cristianismo. E eu fico sempre a pensar o verdadeiro caldeirão religioso que não era na região da Palestina, na região de Jerusalém, por exemplo, ou dentro de algumas comunidades administradas por Roma, porque tinha que admitir a existência de uma influência romana, que detinha o poder econômico, político, de alguma forma cultural da época. Tinha também naquele mesmo movimento a religião judaica, né, bebendo do movimento mosaico, e dentro do cristianismo ainda havia esses espaços de disputa, de resistência, porque é absolutamente natural, onde há concepção, onde há consciência humana, haverá naturalmente o dissenso, que nem sempre o dissenso ele é negativo. Existe o dissenso positivo, que é aquele que a gente cresce. Dito isto, o cristianismo vem, ele vai se consolidando com essas várias correntes dentro dele, né? Temos os concílios de Nicéia, temos o concílio puxado por Constantino, e aí o cristianismo ele vai se consolidando e vai se misturando ao longo do tempo com o próprio poder, seja do rei ou da burguesia, até que a gente tenha a separação do Estado da religião, da burguesia de alguma forma. Dito isto, a gente chega na Revolução Francesa, que começam ali a surgir os primeiros ideais iluministas, e naturalmente onde vai desembocar dentro da filosofia religiosa do que a gente tem hoje como conhecido como o Espiritismo. É importante ponderar, por exemplo, que nessa filosofia espírita, para quem não tem contato, para quem não estuda ou não conhece um pouco, a gente tem 5 livros básicos: o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o que é Espiritismo. Nós temos algumas obras que vale a pena ler, é importante ler, porque dá uma dimensão para a gente fundamental sobre tudo que se fala e revelações importantíssimas. Mas o fato é que, para entrar agora no tema, eu gostaria de contar uma história para vocês, porque é uma história, e eu acho que na história a gente aprende bastante. Eu vou contar um capítulo do livro Boa Nova. Para quem não conhece, o livro Boa Nova é um livro ditado por Humberto de Campos, psicografado por Chico. E lá no capítulo 24 tem a história chamada Ilusão do Discípulo, que narra para a gente o conflito de Judas, nos momentos que antecederam ao famoso beijo que entrega Jesus Cristo. Claro que também há um dissenso, e é importante que haja um dissenso, é necessário. Os últimos evangelhos descobertos no Egito, inclusive o evangelho de Judas, nos comenta ou nos traz uma narrativa da perspectiva de que Judas não traiu Jesus. Mas a gente deixa isso para outra conversa, para outro momento, porque vale a pena ler o evangelho de Judas. É muito legal mesmo, é outra visão, uma outra relação que Jesus tinha com Judas, e que a gente fica se perguntando: será que Judas realmente traiu Jesus? Deixa a interrogação, e vale a pena ler o evangelho de Judas. Mas o fato é que o capítulo 24 ele diz o seguinte: olha, todo mundo conhece o Domingo de Ramos. Domingo de Ramos é aquele movimento lindo da Igreja Católica, que é a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém.
eu fico encantado com o Domingo de Ramos. Né? Primeiro, porque a gente tem essa reminiscência, a gente tem essa influência cristã católica, todos nós bebemos dessa fonte, uma fonte linda, uma fonte muito valorosa, e Jesus entra em Jerusalém sendo aclamado, sendo festejado, aquela visão clássica de Jesus entrando no burrinho, e aí eu acho que Jesus já tem esse primeiro paradigma, né? Percebam que ele era candidato, vou chamar de candidato, né? Aquele que seria o rei dos judeus. E percebam que o povo de Israel queria absolutamente se libertar do jugo romano. Então, imagine que Moisés, por exemplo, a gente for usar os mandamentos, e a própria lei italiana, olho por olho, dente por dente, esperava-se naquele momento um Jesus lutador, um Jesus revolucionário, um Jesus guerreiro, um Jesus que partisse, que assumisse a figura de um representante de um exército. Aí Jesus entra em Jerusalém, em cima de um animal, de um burrinho, e é aplaudido e aclamado pela população, mas horas depois Jesus estaria no seu calvário, experimentando uma das mais dolorosas passagens da terra, do ser humano na terra. Mas o fato é que naquele momento Judas e Tiago têm uma conversa interessantíssima e vai revelar o lado humano que a gente tem. Porque vejam bem, Judas e Tiago caminhavam na região de Betânia, e aí eu fico imaginando, porque o próprio texto fala naquela paisagem cheia de oliveiras, eu fico imaginando aquele diálogo, né? 2 discípulos do mestre, Judas e Tiago, caminhando no meio das oliveiras, e Judas estava inquieto. Judas estava inquieto porque ele estava vindo a oportunidade de passar. E ele dizia para Tiago o seguinte: Tiago, a gente tem que aproveitar isso. Estou transformando isso para uma linguagem bem nossa, né? Tiago, a gente tem que aproveitar esse momento. O mestre foi aclamado hoje na entrada de Jerusalém. Nós temos o povo ao nosso lado. Isso Judas já, porque na visão dele, ele esperava que o mestre Jesus fosse aquele revolucionário que é, mas um revolucionário que assumisse o poder, a luta, para combater o Império Romano. E as influências não só do Império Romano, mas de alguma forma da religião judaica da época. E aí ele faz essa observação: Tiago, a gente precisa de alguma forma criar estratégias para que a gente aproveite, copte essa população e faça uma verdadeira revolução para libertar nosso povo. A gente também pensaria assim. Porque se a gente passa séculos vendo nossa população sofrendo, morrendo, sendo escravizada, é natural que a gente pense assim, de esperar um revolucionário que diga: vamos para a luta, vamos libertar nosso povo. E aí Tiago, com a sabedoria que é peculiar, disse: Judas, mas o mestre Jesus não quer isso com a gente, não quer isso da gente. O mestre veio trazer amor, veio falar de paz, veio falar de igualdade entre as pessoas. Como é que a gente vai propor uma revolução dessa forma? Como é que a gente vai usar Jesus para atrair o povo? Jesus tem o povo e nós vamos assumir essa condição de poder? E aí Tiago faz uma observação muito interessante a Judas: cuidado com as coisas do mundo, porque elas podem nos iludir. Mas Judas tinha uma relação muito forte com os membros do Sinédrio da época, tinha uma relação muito forte com as autoridades políticas e administrativas, e isso nos conta Humberto de Campos, o Chico. E aí Judas disse: não, eu vou conversar com os responsáveis do templo, eu vou conversar com as autoridades políticas e administrativas da época, porque a gente tem que aproveitar esse movimento e fazer a revolução. Olhem, eu vou chamar de inocência, olhem a inocência de Judas de procurar os doutores do templo para fazer uma revolução, porque na cabeça de Judas ele seria um dos grandes idealizadores do movimento e ele ia proteger Jesus. Olha o que passava na cabeça dele, segundo a narrativa de Humberto de Campos. Então Judas imaginou que ele iria conversar com os doutores do templo, ia negociar, fazer a revolução e assumir a luta contra o Império Romano. E naturalmente assim ele foi e fez. Procurou os doutores do templo, as autoridades da região, e disse: olha, meu plano é esse aqui. Vocês me tornam, a gente se torna um movimento revolucionário, luta contra o povo romano, porque vocês também não gostam de Roma. Ele dizia isso para os doutores do templo, né? E eu liberto Jesus. Na cabeça de Judas estava tudo muito bem organizado, mas ele não contava com outras variáveis que podiam surgir, né? Ele disse: olha,
Importante ressaltar que Humberto de Campos não faz referência à questão do beijo, que é um movimento que hoje existe uma grande discussão, isso a gente deixa de lado por enquanto, porque não é importante nesse momento. E aí ele vai e Jesus é preso. Quando Jesus é preso, ele vai agora procurar Caifás, procurar os doutores do templo e diz: olha, Jesus está preso, agora é a hora da gente fazer a revolução contra o povo romano. O tiro sai pela culatra. E aí os doutores do templo começam a ironizar Judas, porque ele criou a ilusão de que ele seria um dos membros de uma chamada revolução que ia surgir na Palestina, na região de Israel, contra o Império Romano. Porque é preciso entender que esses doutores do templo também se beneficiavam com relações escusas com as autoridades de Roma. Então, como de alguma forma eles iam fazer esse movimento, esse levante contra a autoridade romana? O fato é que Jesus é preso, Judas é enganado, ele vai procurar Caifás, ele vai reclamar a Caifás: olha, vocês me disseram que o mestre seria preso, mas logo em seguida ele seria liberto, porque existe um plano da gente de libertar o nosso povo de Israel, o povo israelense de Roma. Como nada deu certo, ele reclamou com Caifás ironizou e disse a Judas: não dá para fazer o que você quer, nós não vamos lutar contra Roma, porque Roma é um império, é poderosa, Roma economicamente, militarmente é muito forte, não dá para lutar, mas a gente não tem nada para lhe oferecer. E aí Judas se decepciona. E aí Judas entende o que ele tinha feito. O mestre, nesse momento, já estava sendo conduzido no seu calvário, já estava iniciando o seu processo de pena, de cumprimento de pena de morte, de crucificação, mas o fato é que Judas entra num profundo desespero, numa profunda tristeza, porque ele contava com a ideia de que seria feita uma revolução e ele esperava que o povo que ajudou Jesus ou que aclamou Jesus na entrada de Jerusalém fosse em favor dele. Então, naquele momento, cria-se um cenário onde não podia mais voltar atrás, porque não houve adesão na época popular, no sentido de libertar. Jesus estava preso porque havia, naturalmente, como há hoje, não é diferente, uma força muito grande política das autoridades da época, e Jesus foi cumprir seu destino da crucificação. E nesse sentido aí Judas, há duas narrativas em Atos dos Apóstolos e nos Evangelhos, especificamente quanto à morte de Judas, mas aí também é um outro tema de uma outra discussão sobre se Judas se suicidou ou não, mas deixa isso para lá. E voltando à história, o que é que isso tem a ver com amar e instruir? O fato é que Judas foi buscar, dentro do povo romano, as autoridades mais instruídas, na expectativa de que elas dessem suporte para aquela revolução que estava se esperando que houvesse. E nada aconteceu. E Judas ficava inquieto, porque só quem acompanhava Jesus era, segundo o que consta na narrativa, pobre, flagelado, doente, ignorante. A narrativa é assim: Jesus só cuida de pobres, Jesus só cuida disso, como é que ele ia fazer uma revolução sem os poderosos? Na cabeça de Judas, não teria como mudar a história da época se os poderosos não entrassem no jogo. E às vezes, e quantas vezes nós nos comportamos ou nós não pensamos assim? Precisa de pessoas, que entrou nos que viu, precisa de pessoas poderosas para que façam com que a história aconteça, com que as verdades apareçam. Mas Tiago tinha feito essa ponderação, Judas, pensa direito, avalia se esse é o caminho que a gente está seguindo, se é o caminho que o mestre quer que a gente faça. E Tiago fez essa ponderação com Judas, mas Judas estava tão embriagado na sua ilusão, por isso que o capítulo do livro é a ilusão do discípulo. Ele estava tão sedento da revolução. Há quem nos diga que Judas era um comerciante dos bons, então ele via a sociedade muito marcada pela força do dinheiro, onde tudo pode ser negociado, onde tudo pode ser estabelecido, e às vezes a gente vê a sociedade assim, e a nossa sociedade ainda é assim. Então imagine isso há 2020 anos atrás. O fato é que tudo deu errado naquele momento, Judas entrega Jesus, e a gente chega no que eu quero dizer agora, do que o livro dos Espíritos nos traz, o Evangelho segundo os Espíritos nos traz, no capítulo 6. Espíritas,
Amai-vos. Que verbozinho difícil é esse? Amar. Eu fiquei matutando, eu fiquei pensando a semana toda qual o conceito de amar, de amor. Porque é algo extremamente difícil. Poderia trazer vários conceitos, por exemplo, o Leon Denis. Leon Denis, segundo ele, amor é a lei da vida, é o que movimenta, é o que dá gás à nossa existência. Cada um tem uma forma de entender o amor. Mas como a gente vai entender o amor num movimento onde nós somos tão diferentes o tempo todo? Porque a gente parte da seguinte lógica, e aí para mim tem um detalhe específico. Ninguém aqui está na mesma condição de reconhecimento moral e de comportamento moral. Nós não há essa homogeneidade, nós não somos iguais em tendências e características morais, isso é um fato. Porque nós estamos em escalas evolutivas diferentes, o que a doutrina chama de consciência moral diferente. Cada um de nós tem uma forma de pensar diferente, cada um de nós tem uma consciência diferente sobre determinado assunto, cada um de nós age e tem um ponto de vista diferente sobre determinadas coisas. E isso dá essa diferença, essa coisa gostosa do diferente que convive. E que a gente tem dificuldade de conviver com quem pensa diferente do que a gente pensa. Porque a gente vai logo para o afrontamento, ele não pensa como eu penso, então ele é meu opositor. E não pode ser dessa forma. Mas isso é natural. Se eu parto do pressuposto, e é o único consenso que a gente tem, que para mim isso ajuda muito, é todos nós nascemos simples e ignorantes. Isso, para mim, revela uma lei de justiça e um Deus que não toma partido. E um Deus que não escolhe determinadas pessoas com habilidades magníficas. Por que o rapaz consegue aprender a tocar sanfona ouvindo, enquanto Danilo passa 5 anos no curso de violão e não consegue emitir uma nota? Por que algumas pessoas têm um conhecimento tão fantástico sobre determinadas coisas, tocam piano, estou falando da arte, fazem esculturas belas, enquanto outros têm dificuldade tão grande, por exemplo, em interpretar um texto? Porque alguns têm habilidades tamanhas em outros aspectos, ou outros têm um altruísmo tão magnífico, é aquela pessoa desapegada, livre, gente boa, leve, solta, está aí, topa, enquanto outros estão presos ainda no orgulho, no egoísmo, na vaidade. Algo há de justificar essas diferenças entre todos nós. Então a gente parte sempre do pressuposto que nós nascemos simples e ignorantes porque o Deus é justo e a gente se torna esse indivíduo, esse princípio inteligente chamado espírito, e a gente vai evoluindo a partir do livre-arbítrio e das nossas experiências. E a partir das forças e das escolhas que nós fazemos, nós vamos nos tornando seres, eu vou usar talvez o termo que seja bem correto, mais avançados do ponto de vista moral do que outros. E isto justifica este caldeirão chamado terra que a gente vive. Vou chamar de caldeirão no sentido de espaço, de local chamado terra que a gente vive, com tantos espíritos diferentes. E cada um com uma forma de amar e pensar o amor diferentemente. E é isso que às vezes gera na gente uma inquietação. Mas deixando o amor de lado, porque o amor é o primeiro ensinamento. Então amar já é o primeiro ensinamento. Eu vou para a instrução. Hoje à noite eu brincava lá em casa, todo mundo lembra, e os médicos e os profissionais de saúde vão me dizer o mertiolate que a gente usava quando se feria. Não sei se vocês lembram, o mertiolate que é aquele negocinho que botava na ferida, primeiro que ardia, né? E quando machucava, botava o mertiolate e passava aquele negócio, um aparadorzinho, depois voltava e botava dentro do mertiolate de novo. Contaminava e botava de volta. Então pegando um exemplo do mertiolate. E quantas outras coisas, ao longo do tempo, a ciência, os estudos, a instrução nos foi trazendo e as coisas foram se adaptando. Quer ver um exemplo que eu acho muito bacana, tirando o mertiolate? O arco-íris. A história do arco-íris. Quando se fala em arco-íris, todo mundo lembra de que, quando era criança, ouviu falar que embaixo do arco-íris tinha um pote de tesouro. Um tesouro. Ou quem passasse por debaixo do arco-íris mudava-se o sexo. Mas ninguém nunca alcançou a chegar, pelo menos não que eu conheça, passar por debaixo do arco-íris. E o que é que arco-íris tem a ver com instrução? Porque na Roma Antiga, por exemplo, na Grécia Antiga inclusive, quando se falava em arco-íris, falava da deusa Íris. E naquele momento que surgia
O arco-íris era a deusa Íris se comunicando com os humanos. Olha que fantástico. Mas está falando isso de quanto tempo? De 2000 anos atrás. Então, quando as pessoas viam o arco-íris, olha, uma mensagem do céu estava chegando para a humanidade. E esta mensagem do céu se revela em um pote de ouro. Olha que bacana. Aí a ciência me diz, não é comunicação que vem do céu, é apenas a incidência da luz das moléculas de ar, que a gente vai entender o que é arco-íris. Mas isso se vem construindo ao longo do tempo. Por quê? Porque no nosso desconhecimento e a nossa ignorância sobre as coisas, elas são minimizadas. E não há nada mais duro, mais difícil, do que você ouvir alguém falar de uma coisa que ele não sabe, ou que ele não conhece, ou que ele não leu. E a gente tem esse compromisso com o pensamento espírita, porque a gente já esteve do outro lado e a gente sabe as barreiras seculares que são de estereótipos e de preconceito com o pensamento espírita. Ah, você é espírita? Deus me livre. Muitos de nós enfrentamos isso todos os dias, porque são preconceitos seculares. São preconceitos que estão impregnados em nossa consciência coletiva. E a gente tem esse compromisso com essa doutrina que se revela consoladora. Essa semana eu recebia uma pessoa que conversava comigo, eu disse assim, e fulana de tal? Eu disse, ela é legal, ela é profissional de saúde. Não, mas ela é espírita. E de repente no consultório dela vai ter, eu disse, minha senhora, por favor, minha senhora, olha o tamanho, isso é cultural, isso está aí enraizado? Está. E há tantas e tantas pessoas que produzem e reproduzem por interesses diversos. Seja interesse econômico, seja interesse cultural, interesse religioso. E a gente tem esse compromisso de tentar esclarecer. E esclarecer, eu só vou conseguir esclarecer à medida que eu conheço, à medida que eu me instruo sobre determinadas coisas. Quer ver um exemplo que me chocou? Ghost. Quem lembra de Ghost? Patrick Swayze e Demi Moore. Quando aquele espírito branco senta naquela senhora negra, não sei se vocês lembram do filme, e o espírito entra. Aquilo ali chocou para mim, isso não é possível. Porque pela cena o espírito vai lá e entra no corpo dela, da Whoopi Goldberg. Brilhante, magnífico na interpretação. E aí o espírito entra e constrói no nosso imaginário uma comunicação mediúnica se dá daquela forma. Onde um espírito ele viola as leis da física e ele incorpora naquela atriz magnífica. E o espírito de Patrick Swayze, Sam, conhecido como Sam, né? Vai lá e incorpora. Aí vocês imaginem, e ela vai lá e incorpora, vocês imaginem isso no nosso imaginário, na nossa cultura, uma cultura eminentemente cristã católica. É de romper paradigma? É de romper paradigma. E a gente vai entender, por exemplo, que a comunicação mediúnica acontece por uma glândula chamada glândula pineal, onde o perispírito pensa, o espírito pensa, irradia, sua glândula capta, transforma em impulso neurotransmissor, a comunicação acontece. E que não há nada de milagroso nisso. É orgânico, é material. Isso a gente precisa ir ao longo do tempo quebrando, informando, desconstruindo essa cultura de ignorância e de preconceito em relação à religião espírita. E aí a gente segue. Se, por exemplo, eu falo, são tantos casos, essa semana um jovem fez assim para mim, professor, tudo bem? Tudo bom. Professor, e Deus? O senhor acredita em Deus? Aí eu fiquei de canto, aquela pergunta onde ele quer me pegar, porque foi no ambiente de sala de aula, ele perguntou sobre Deus, o senhor acredita em Deus? Aí eu devolvi a pergunta, e você acredita? Porque eu fiquei, eram 60 alunos no mesmo espaço. Ele disse, dependendo da resposta como eu dou, né? Ele vai criar uma. Aí eu devolvi a pergunta, e você acredita em Deus? Ele disse, não, eu não acredito em Deus. Um estudante de ensino médio, 17 anos, né? E aí, mas ele devolveu, e o senhor acredita? Eu disse, olha, depende do Deus que você está falando. Aí ele questionou, por quê? Aí ele disse assim, por que o Deus como você compreende? Aí eu vi, e você compreende como Deus? Eu disse, doutor, professor, eu não vejo Deus como homem.
não. Eu acho também que Deus não é homem. É porque a gente construiu, por exemplo, na Roma Antiga, a essência de que deuses têm formatos de homem e problemas humanos. Ele disse, eu também concordo com você que Deus não tem a forma humana. Aí ele disse assim, e Deus não pode ser provado. Eu disse, para que a gente vai buscar provas da existência de Deus? Basta você olhar o todo. Aí eu fui beber do livro dos Espíritos, né? Aí ele fez assim, mas por que o seu Deus ou o Deus cristão toma partido? Olha as respostas, as perguntas que ele estava fazendo, ou seja, são perguntas feitas a partir de um imaginário, onde Deus é vingativo, onde Deus toma poder, toma parte das pessoas e tem seus interesses. Eu também concordo com você. Eu não vejo Deus nesse formato aí. Um Deus que pune, um Deus que olha diferentemente para cada um de nós. Aí ele percebeu que eu estava meio que dando uma saída de quina, né? Ele disse assim, mas o senhor, como é que o senhor vê Deus? Eu disse, eu não vejo Deus, mas eu sinto, eu entendo e compreendo que Deus seja essa inteligência que organiza tudo, que cuida tudo. Aí ele perguntou, então o senhor não admite que existe acaso? Olha que pergunta, capciosa, né? Então o senhor está admitindo para mim que não existe acaso? Eu disse, eu estou dizendo para você que tudo se organiza. Olhe para o seu corpo, eu disse, tudo no seu corpo está perfeitamente encaixado. Tudo perfeitamente funcionando. É fruto da evolução? Há algo que entorna isso. E aí Leon Denis chama isso de amor. Essa coisa que organiza tudo, que transforma, que faz com que as coisas evoluam, se chama de amor. E aí eu fico pensando que amor é esse. Porque naturalmente a forma como eu entendo amor, e eu vejo um exemplo em casa, por exemplo, o amor maternal, o amor de mãe, é diferente, tem uma especificidade, coisa diferente do amor de pai. Não sei se é para melhor ou para pior, mas é diferente. Se eu olho o amor, por exemplo, dos enamorados, é diferente. Tem coisas, tem formas de integrar o amor, de compreender o amor, que são diferentes. Leon Denis chama de características e revelações da essência do amor, porque a gente não compreende ainda o que é amor. A gente tem noções do que se apresenta como amor. O amor de um tio para um sobrinho, ou vice-versa. Então são manifestações de quê? Amorosas. Mas efetivamente o que é amor, nós temos limitações na matéria. Mas aí eu preciso contextualizar para vocês por que o Evangelho segundo o Espiritismo faz isso. Primeiro, amar-vos. E é difícil amar com a diversidade. E aí o mesmo está a nossa grande diferença. De entendendo essas diversidades, de entendendo que cada um tem um comportamento diferente, que cada um tem um pensamento diferente, a gente pode seguir junto. A gente pode caminhar. Mas, para amar, eu também necessito instruir. Eu necessito compreender como as coisas funcionam. E aí eu entendo que é um grande sentido, por exemplo, quando a gente compreende o funcionamento do arco-íris. Isso é instrução, isso é conhecimento, isso é informação, isso é desconstrução de ignorâncias, é desconstrução de preconceitos que existem. E à medida que a gente se instrui, a gente vai revelando e vai conhecendo coisas diferentes e que são capazes de contrapor aquele argumento, sem querer vencer. Não. E sem querer convencer também. Porque se a gente observar a história, por exemplo, de Chico, a irmã de Chico era absolutamente católica, muito católica. E quando ela dizia que ia visitar Chico, Chico dizia, prepara o altar dela no quarto do lado. E põe a santinha dela. Por quê? Porque tinha o respeito à crença. Então imaginemos, nós estamos falando e relatando a história de um espírito bastante evoluído como Chico, só para enumerar, psicografou aproximadamente 500 livros. Quem leu Paulo e Estevão sabe, com a formação que ele tinha de quinta série, que não tinha como escrever um livro de tamanha envergadura, se não tivesse conseguido. Não estou com isso, pelo amor de Deus, menosprezando a capacidade de Chico, não. É pela estrutura que tem no texto, pelo nível linguístico que escrita no texto, que torna a obra magnífica. Quem leu há 2000 anos, sabe o que está falando. Então, se não tivesse um auxílio, se não tivesse uma inspiração, aquelas obras não teriam saído com a força e
com a riqueza de detalhes que as obras têm. Se, por exemplo, eu compreendo a história de há 2000 anos, com Flávio e Públio e Lívia. Então, é nesse movimento de instrução, de reconhecimento, que a gente se instrui e digo, não, peraí. Se lá no livro de Deuteronômio, porque esse é o grande argumento que se tem, que no livro de Deuteronômio tem uma observação na Bíblia que diz, ai de vós que atuem como médiuns, evocando espíritos. Tem esse texto, e as pessoas se apegam e vêm para cima da gente. Não estou fazendo, por favor, defesa nenhuma, não. Estou fazendo o esclarecimento, por exemplo, de refletir. O termo médio surgiu no século XIX. A Bíblia foi escrita pelo menos há 20 séculos atrás, há 18 séculos atrás. Como é que pode ter o termo médio dentro do livro de Deuteronômio se o livro surgiu apenas agora? Se o termo surgiu apenas agora no século XIX? Então, por quê? Porque nós temos a razão a nosso favor. Se nós olharmos o trabalho feito por Kardec, foi um trabalho absolutamente em cima da razão. E o fato de você questionar não significa que você seja, de alguma forma, um contrário, que você seja um revolucionário, que você esteja querendo contrapor. Não, a gente só quer entender. Porque entender faz parte de tudo. Entender faz parte das coisas. Entender faz parte da nossa condição humana. A gente busca compreender. Agora há uma compreensão que ultrapassa. E aí eu volto a dizer de Judas. Judas fez uma análise errada do momento. Judas criou uma ilusão. Porque se Judas, e como ele disse na narrativa, disse, Judas amava tanto Jesus, que queria que ele fizesse uma revolução. Mas Judas esqueceu pelo menos de perguntá-lo como fazer. Ou Jesus tinha dito o tempo todo que ele não teve a felicidade de compreender o movimento da época. Acho que Judas foi escolhido. Foi escolhido, né? Então o que acontece? Se Judas tivesse dialogado com o mestre, vamos fazer uma revolução? Jesus tinha dito, Judas, calma. A nossa revolução é pelo amor. A gente não vai para a guerra. A gente não vai para a disputa. A gente vai devagarzinho, corrompendo a estrutura e fazendo uma revolução. Nós estamos 20 séculos depois falando de Jesus, falando do amor. É porque a gente quer que as coisas se evoluam absolutamente rápida. Porque a gente tem ansiedade. A gente quer ver as coisas mudarem da noite para o dia. E sinto muito em te dizer, as coisas não vão mudar da noite para o dia. A não ser, está lá na obra Gênesis, que existem duas possibilidades de mudança. Uma mudança muito lenta, evolutiva, gradual, e a gente vai se instruindo e vai pensando diferente. Aí o mertiolate muda e deixa de ser aquele negocinho que bota na ferida e é o spray. Opa, isso é uma evolução, é uma mudança de comportamento. Eu estou pegando apenas um exemplo do mertiolate, a gente vai entender, por exemplo, determinados fenômenos que acontecem. E a Gênesis traz essas duas possibilidades: uma mudança lentamente gradual, ou verdadeiras questões que acontecem, por exemplo, na natureza e que mudam de uma forma, de uma hora para outra, toda a realidade. Seria a pandemia uma delas? Fica a interrogação para a gente refletir. Quais lições a gente pode tirar com a pandemia? Particularmente, eu tenho uma visão muito negativa, não vou chamar negativa, uma visão muito lenta da transformação. Acho que a pandemia vai trazer um efeito para a gente se a gente conseguir entender o propósito dela, porque senão já vai voltar tudo do jeito que estava, pior. Porque para a gente não criar a expectativa de que as coisas vão mudar depois que a gente voltar ao normal, porque senão é uma nova ilusão. E a gente está aqui para não criar ilusão, porque a ilusão também nos traz algumas dificuldades de leitura da realidade, porque não existe nada pior do que alguém iludido ou auto-iludido. Por exemplo, Judas criou uma auto-ilusão de ser o responsável pela revolução, mas esqueceu de trazer a peça fundamental para o debate: Jesus Cristo. E sem contar que as variáveis que se tinham da época eram interesses políticos, econômicos e que naturalmente poderiam dificultar. Mas se eu começo pelo segundo mandamento, instruí-vos, instruir, gente, significa acumular. Percebam que instruir não é ter sabedoria. Instruir não é ter conhecimento.
Instruir é conhecer as coisas para a partir daí ter clareza de como elas funcionam e compreende essas coisas. Então, por exemplo, quando eu entendo a lei do trabalho, quando eu compreendo a lei de evolução, quando eu compreendo a lei de conservação, eu vou entender, por exemplo, que o nosso egoísmo nada mais é do que reminiscência do nosso processo evolutivo, de uma estrutura de personalidade chamada ego que está ainda se formando, ou que está ao longo do tempo evoluindo. E a gente deixa de punir, deixa de julgar as pessoas dizendo, está vendo ali? É um egoísta. Pode até ser, mas está na caminhada dele. E não cabe a mim julgá-lo. Não cabe a mim dizer se ele é ou não egoísta. É a caminhada dele. Isso o pensamento espírita, a filosofia espírita nos traz muito. De fazer com que cada um de nós caminhemos no sentido de olharmos para as nossas experiências e nos tornarmos cada vez mais o que? Indulgentes. Porque a indulgência é reconhecer-se também como um sujeito que erra e que, portanto, ao errar, pode também naturalmente perdoar aquele que erra diante de você. Olha que doutrina magnífica no processo evolutivo. À medida que eu conheço, eu admito outras formas de amar, reconhecendo que aquele que está comigo também erra. Percebam que revolução no pensamento. E revolução que passa desde a forma, a gente conversava anteontem, desde a forma como a gente compreende Deus. Compreender Deus com uma inteligência é algo absolutamente revolucionário. Porque Deus deixa de ter as nossas picuinhas como humanos, Deus deixa de ter a nossa forma humana, as nossas tomar parte das pessoas. Deus passa a ser tudo que há, tudo que existe. E se você se afasta, por exemplo, das leis de justiça, você vai ser chamado a repor. Então a gente entende tudo que há como está absolutamente o quê? Regulamentado, está tudo harmonizado. E aí Leon Denis é fantástico quando diz para a gente: Deus é a lei, Deus é amor, Deus é o que há. E à medida que a gente entende isso, a gente se instrui, compreende e vai entendendo passo a passo que a gente vai dando. Se a gente fizer a leitura, e não estou dizendo que é fácil, é difícil. Se a gente fizer a leitura e compreendendo que nós estamos no planeta de provas e expiações, onde temos personalidades tão distintas, com consciências sobre a vida tão distintas e com características morais tão diferentes, a gente vai entender porque alguns têm algum comportamento e outros têm outros comportamentos, e que não cabe a gente julgar se é bom ou se é ruim. É o que nós temos, é o que cada um tem. E portanto cabe a mim, que tenho uma consciência, ou uma revelação, uma instrução, ou um conhecimento sobre a vida um pouco diferente, entender o comportamento que o outro teve. É fácil? Não. Porque isso naturalmente vai mexer com sentimentos que a gente traz muito forte. Por exemplo, o sentimento de justiça. E aí, na primeira oportunidade, a gente vai dizer: está vendo? Poderia ter feito diferente. Fez assim, está aí, deu o que deu. Machucou com fulano? Paga. São palavras, são frases que compõem nosso dia a dia, que estão ligadas a sentimentos que a gente traz, a noções, por exemplo, de justiça que a gente traz. Que na primeira oportunidade, se a gente não tiver cuidado, ela vai lá e sai. Por isso a importância que o Mestre Jesus nos diz o tempo todo: eu sou a verdade. Mas a verdade é o reconhecimento de si mesmo enquanto indivíduo que pode empoderar-se e libertar-se das amarras de quem? Do próprio egoísmo. Está lá no Livro dos Espíritos. O egoísmo é um vício. E como vício, a gente pode cuidar, pode tratar. Mas isso demanda o quê? Demanda tempo, demanda esforço, demanda vontade. E aí eu vou de novo cair no Denis, quando diz que uma das maiores forças da alma é a vontade. A vontade. Pela vontade a gente faz muita coisa. Com a vontade a gente transforma muita coisa. Com a vontade a gente faz muita coisa e muito bem para muita gente. Agora isso tem um preço. Os livros da doutrina espírita vai chamar para a gente de abnegação, de ter essa visão altruísta em relação ao mundo, de ter essa coisa diferente, um olhar diferente para o outro, que é o olhar da compaixão, o olhar indulgente, o olhar benevolente.
Quando o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, e eu digo para vocês, o Evangelho segundo o Espiritismo, a obra surge em 1864, 7 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos. Foi o tempo que Kardec precisou para organizar os textos, fazer interpretação, que está lá com o Espírito de Verdade. Há uma outra discussão, quem é o Espírito de Verdade. Há quem fala que é Jesus, há quem fala que é, por exemplo, João Batista. Isso para mim é questão de menos. O importante é o que está na mensagem. E a mensagem é: amai-vos. Primeiro vocês se amam, depois vocês se instruem. E à medida que vocês se instruem, vocês se amam mais ainda. E vocês se instruem e amam mais. E vai chegar um momento que a gente vai estar na condição de espírito puro. Está perto? Sinto muito dizer não. Está perto não. Se estamos aqui, temos muito ainda o que fazer. Mas vamos perder a esperança? Também não. Vamos trabalhando, reconhecendo. E quando no Espírito nos diz, de verdade, diz amai-vos, olha a coletividade que está, né? A proposta, né? Se amem, se cuidem, porque vocês se amando são mais fortes. Mas se amem e também se instruam. E aqueles que podem se instruir, colaborem com quem não tem tempo para se instruir, porque vai esclarecendo, vai divulgando, e percebam que tudo está encaixadinho. A gente se instrui, conhece, reconstrói, quebra barreiras da ignorância, porque o dia também já foi assim, sobre determinado tempo. Você acredita que Deus é assim? Pô, teu Deus é diferente do meu. Mas é a forma como cada um compreende a divindade. E é preciso respeitar a forma como cada um entende Deus. Mas quem tem um olhar mais amplo, um olhar mais consciencial em relação à vida, naturalmente vai fazer outras leituras dos comportamentos, se for o caso, ou vai fazer uma leitura de si mesmo e vai caminhar com muito mais leveza. Não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que pode ser um caminho para a gente, porque é o que está posto na literatura. Se nós olharmos as experiências, por exemplo, eu gosto muito da referência de Paulo e de Saulo de Tarso, que é Paulo de Tarso. Olhem a jornada, a história de Saulo de Tarso no momento da sua conversão. Ele não procurou, só para contextualizar, quando Saulo de Tarso se converte na estrada de Damasco, só para contextualizar, Saulo era um perseguidor implacável. Estão me atualizando ali 9 horas, beleza. Saulo era um perseguidor implacável dos cristãos. Saulo não queria ver um cristão na frente para matar. Era perrengue com Saulo. Aí Saulo vai e se converte. E quando se converte, ele não vai olhar para a culpa não, viu? Ele vai fazer: eita, porque eu matei fulano, porque eu matei Estevão, o irmão, o amor da vida da esposa dele, que era irmão daquela que seria a esposa dele, Abigail. Aí ele simplesmente diz: matei o irmão do amor da minha vida. Ele não se culpa, se isola, 3 aninhos, vou me isolar, vou meditar, vou refletir sobre tudo que eu errei e vou me tornar uma nova pessoa. Se fosse um Danilo da vida, ia ficar analisando a culpa. Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu cometi esse erro. Olha a mudança, olha a personalidade. Reconheceu que errou e disse: o que é que eu posso fazer diferente daqui em diante? Mas só espírito iluminado enxerga isso. Quem enxergou isso? Estevão, no dia da morte dele, quando disse a Abigail: esse cara é fera. Esse cara é força, tem força, fica com ele, não vai dar, porque Saulo era orgulhoso, termina com Abigail. Mas só espíritos iluminados, sensíveis, conseguem perceber as nossas fragilidades e também as nossas forças para fazer o diferente. E a gente não se preocupar com isso, não dar importância a essa rigidez que a gente carrega, porque a gente nasceu e a gente vive numa sociedade marcada pela culpa, pelos erros. É chegada a hora de se libertar disso. Errei, era o que eu poderia ter feito? A partir de agora eu vou fazer o quê? Diferente. E é nisso que a gente deve se apegar. E nos esforçarmos para transformarmos, para auxiliarmos. Porque à medida que a gente se instrui, a gente ama. Porque ao instruir, a gente reconhece as limitações da gente e às vezes do outro. E reconhecendo as limitações do outro, a gente não julga. A gente ama porque reconhece até onde o outro pode ir. E era essa visão que Jesus tinha da gente. Porque no seu momento de morte, ele em nenhum momento reclamou. Ele em nenhum momento se queixou. Ele disse: Pai, perdoa-nos, não sabem o que fazem. Mas não disse: você vai me pagar. Você vai me pagar. Provavelmente ele estava lá apedrejando.
mata, a gente está aqui hoje falando de Jesus, curtindo, tentando entender. É a vida. Com culpa, tentando tirar o máximo possível essa culpa que foi construída ao longo das nossas vidas, das nossas existências. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esta mensagem vale a pena refletir. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. É um imperativo, né? Não é um pedido, não. É quase uma ordem. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Pensemos que instruir, no latim, significa acumular, significa guardar, compreender. Transformemos essa instrução, esse conhecimento, em auxílio, em amor, nas diversas formas de amor. Um amor caridoso, caridade é o movimento, a energia do movimento. Transformemos esse amor no respeito, na compreensão, na atenção, em ouvir. Né? Olha a experiência que Chico nos dá, a história que Chico nos dá de Judas. E no seu diálogo com Tiago, né? Se Judas tivesse ouvido Tiago, ou pelo menos perguntado a Jesus, o caminho talvez tivesse outro sentido. Mas o destino, não sei se o termo destino, mas a história haveria de se completar de uma forma ou de outra, porque Jesus tinha conhecimento do seu papel. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que a gente possa, nessa experiência de hoje, entendendo essa história magnífica, esse bate-papo, vale a pena ler, é linda a história, o bate-papo de Tiago com Judas, antes ali nos bastidores da entrega de Jesus, todas as aflições de Judas, mas sobretudo porque ele amava tanto que queria fazer com que houvesse uma revolução. E aí digo para vocês, a revolução aconteceu. O mais importante é isso. Não aconteceu da forma como o povo judeu daquela época, aqueles seguidores de Jesus, esperavam, mas a revolução aconteceu. A gente está aqui 2000 anos depois falando da história de Jesus, uma história de amor que permanece viva e permanecerá viva por muito tempo. Como nos diz Joana, o Evangelho é a história de uma vida, revelando para tantas outras vidas como faz bom, como faz bem viver o amor em si. Em linhas gerais, ela nos diz isso. Então, que nesta noite de hoje possamos carregar nosso amor, esse amor que questiona. Questionar faz parte. E não tenho receio. Falo isso porque eu questiono muito a divindade, eu brigo com a divindade, eu dialogo com Deus, eu digo, Deus, espera aí não dá. O que é que está acontecendo? Faz parte da nossa história. Questionar faz parte. Nós temos a razão, nós temos consciência. O fato de questionar não significa que você está desrespeitando. Não. Você está apenas levantando uma possibilidade de pensar diferente. E, como diz Kardec, a fé inabalável é aquela capaz de superar, de debater, de discutir face a face com a razão em todos os tempos. Então, que possamos construir uma fé inabalável, uma fé sustentável, sustentada aonde? Na instrução e no amor, porque assim é a nossa existência. Que tenhamos uma noite de paz, uma semana maravilhosa, que possamos amar de verdade, quem se chatear, estou chateado, mas deixa passar, reconhece, sabe, e a vida segue, e a gente vai amando e amando. E como diz Jesus, ele está lá esperando a gente quando a gente retornar à pátria espiritual, pedindo a Deus que não passe um dia no purgatório, a influência, que não passe algum dia no umbral, mas logo caminhando logo para um dos nossos lados espirituais. Então, que tenhamos uma noite de muita paz, que possamos juntos construir uma psicosfera de muito amor, de muita esperança e de pensamentos positivos. Porque cada dia que passa, estou convencido que os nossos corpos são resultados daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente acredita. Que as nossas vidas são de alguma forma resultados disso também. Então que possamos construir pensamentos positivos. E a oração e a prece é uma dessas ferramentas indispensáveis. Que tenhamos uma boa noite, muita paz para todos nós, um abraço para quem nos assiste e nos acompanha, e um bom retorno aos nossos lares, e felizes porque estamos de volta. Felizes porque estamos, cada dia que passa, buscando a instrução juntos. Eu acho que quando a gente se instrui junto, fica mais fácil da gente debater, da gente olhar, ter outros olhares.
porque isso já limita a gente até na capacidade de julgar e de querer impor as nossas visões, né? Porque estamos todos juntos buscando um caminho evolutivo. Não adianta a gente fugir disso. O progresso é inevitável. Queira ou não queira, a gente está aqui para evoluir. Uma ótima noite e estamos aqui para ser felizes. Um grande abraço, até mais, valeu. É tudo estranho, todo mundo de máscara. É estranho, mas é assim mesmo, é o que a gente tem para hoje, para que hoje está todo mundo vacinado e a gente volta a ver o sorriso. Porque eu digo sozinho que o nosso cérebro está sendo readaptado, viu? Porque a gente ouvia e entendia as pessoas não só pelo que elas falavam, porque às vezes elas diziam assim, diziam uma coisa, mas o rosto expressava outra, né? A gente lia as pessoas, agora nós estamos tendo que ler com os olhos, né? E entender também com os olhos. Então, nosso cérebro está se adaptando nesse novo momento. Mas como a vida é evolução, né, gente? Então, vamos lá, sigamos, pois. Um abraço e boa noite. Tu vai passar, Joel?